Então uma mulher, ela estava na sua casa e o marido dela chega do trabalho e vem com uma notícia bombástica. Ele diz para ela que quer se divorciar, que tem uma outra pessoa e que não quer mais ficar com ela. Então, assim, o mundo dela cai, porque ela tem 2 filhos, um casamento de 15 anos com essa pessoa, e ela fica completamente desnorteada com aquela notícia. Então, ela corre, liga pra mãe, conta pra mãe como que ele chegou, como que ele contou, como que ele fez, como que ele reagiu, e depois liga pra amiga, e depois liga pra uma outra pessoa, e liga pra todo mundo, e conta, revive aquela história 1000 vezes, e chama as amigas pra tomar um vinho na casa dela, revive toda aquela história mais 1000 vezes. Aí ela vai lembrando e conectando situações que no dia que ele estava conversando na varanda e falou que era com o diretor da empresa que ele trabalha, na verdade não era, era com a amante dele, e ela vai conectando ali várias situações e alimentando sempre ali aquela história, sempre alimentando, passa ano, sai ano, ela tá alimentando aquela história de sofrimento e de dor dentro dela, ou seja, ela se tornou vítima da própria história, ela não ressignificou aquela história, ela foi revivendo tudo isso ano após anos e 20 anos depois, essa mulher ainda está revivendo essa história, ainda está ali lambendo todas aquelas feridas e ela se tornou uma pessoa triste, amargurada, solitária, uma pessoa que só reclama, não teve um relacionamento com uma outra pessoa. Os filhos dela não suportam estar ao lado dela porque ela se tornou uma pessoa extremamente chata, aquela pessoa com uma energia ruim que você não consegue ficar perto, porque senão você acaba também ficando para baixo. Mas por quê? Por causa de uma situação que ela interpretou de uma certa maneira e ela viveu como vítima ao longo da sua história. Ok, agora nós temos uma outra mulher em que aconteceu exatamente a mesma coisa. Ela estava na casa dela e o marido dela chegou e falou com ela que queria se divorciar. Ela tinha também um casamento de 15 anos, 2 filhos. É claro que naquele momento ela se assustou com aquela situação porque ela não esperava, porém ela resolveu olhar aquela história, olhar aquele término com uma outra perspectiva, com outro olhar. Ela pensou, bom, se eu ficar aqui me lamentando, chorando pelo leite derramado, sem fazer nada da minha vida, o tempo vai passar, eu vou continuar sozinha, solitária, vou me tornar chata e triste. Esse papel de vítima não é pra mim. O que ela faz? Ela começa a buscar nessa história o lado positivo. Tá, agora eu não tenho mais um parceiro, eu não tenho mais um marido. Mas agora eu vou ter mais tempo para cuidar de mim. Eu tinha que me dedicar tanto a ele, tanta casa, com tanta coisa que eu me deixei em segundo plano. Agora eu vou conseguir ir no salão, eu vou conseguir voltar para a faculdade, para o meu curso que eu tranquei porque ele não gostava que eu fosse para a faculdade. Eu vou conseguir ter mais tempo para os meus filhos. Olha o pensamento dela. Ela começa a ver o polo positivo, o lado positivo dessa situação. E ela volta para a faculdade, por quê? Porque ela se reergueu, ela não ficou ali como vítima. Ela volta a fazer o curso dela, ela conhece o diretor da faculdade e ela começa a namorar com o diretor da faculdade. Ela se casa, o diretor da faculdade com quem ela se casou trata os filhos dela super bem. Então ela cria ali uma família super harmoniosa, eles viajam, passeiam, estão super felizes. 20 anos depois, quando ela lembra daquela situação, daquele divórcio que ela passou, ela... Ainda bem que me aconteceu isso, porque se eu não tivesse passado e não tivesse olhado para isso por essa perspectiva, eu não estaria vivendo essa alegria, essa felicidade que eu vivo hoje. Hoje os meus filhos amam estar do meu lado, hoje eu tenho um marido que me ama, hoje eu tenho harmonia e paz dentro do meu lar, hoje eu estou feliz, realizada. Se eu tivesse lá atrás me vitimizado, me colocado como coitada e ficasse revivendo o meu divórcio dia após dia, essa não seria a minha história. Então o que eu quero dizer para vocês? Que tudo que nos acontece, gente, tudo, exatamente tudo que acontece na minha e na sua vida tem 2 polos, tem 2 lados. E basta você decidir qual lado você vai ficar. Você vai preferir viver sempre o papel de vítima, revivendo aquela história, atraindo para sua vida mais daquele ciclo, mais daquela história, ou você vai ser o herói da sua própria história,
falar, não, eu me ergo, eu vou olhar para isso que aconteceu comigo pelo lado positivo, porque pelo lado negativo eu não vou colher nada de bom, só vou colher mais tristezas e frustrações. Tudo e qualquer coisa existe em dois lados. Nós temos as 6 habilidades mentais e uma dessas habilidades mentais é a habilidade da percepção. E é exatamente isso, a percepção é você conseguir extrair daquela situação aquilo que tem de melhor. Olha essa mulher, uma preferiu ficar lá só avaliando tudo que ela perdeu, o sofrimento. A outra viu pelo lado bom, vou voltar para a faculdade, vou passar a cuidar de mim, vou ter mais tempo com as crianças. Olha, ela preferiu viver por uma outra perspectiva. Entendam? Isso é a mesma situação, porque ela usou a habilidade da percepção dela para ficar com o polo positivo. E quando você prefere ficar com o polo positivo, é isso que você incorpora na sua autoimagem. Então você revive mais dessas situações boas que você preferiu viver, que você preferiu escolher. Diferente de você escolher o polo negativo, você vai incorporar isso na sua autoimagem. Então, mais situações negativas você vai viver. Então, talvez aquela situação ela tenha te gerado a virtude da paciência. Hoje você aprendeu a ter muita paciência. Ou então aquela situação, hoje você consegue ensinar outras pessoas como não passar pela mesma coisa, ou ensinar as pessoas o processo de cura em relação àquela situação. Hoje você usa aquela situação como uma experiência de vida para talvez estar dentro de uma profissão. Então tudo tem o lado bom. Talvez você tenha ficado doente, você não consegue enxergar o que é isso, o que isso tem de positivo de eu ter ficado doente. Talvez você aprendeu com essa situação que você precisa se cuidar, que você precisa cuidar da sua alimentação, que você não pode ficar no sedentarismo, que você precisa fazer um check-up anual. Então tudo e qualquer coisa existe em dois lados.